Quem trabalha com odontologia digital toda hora está pegando os escaneamentos e colocando em vários softwares para fazer edições. E uma delas é a gente recortar esse modelo. Esses modelos têm muitas formas a gente fazer esses recortes. E eu vou te ensinar 4 formas diferentes de recortar esse teu modelo no Mesh Mixer de uma forma precisa. Fica aí até o final desse vídeo que eu vou te explicar como. Eu separei aqui alguns modelos para a gente poder trabalhar e eu poder mostrar para vocês as diferentes formas da gente recortar. Então é bem interessante, a gente tem várias ideias para fazer em cima disso e eu vou te mostrar 4 formas diferentes de fazer isso. E a primeira forma que a gente vai recortar esses modelos é o Plane Cut. Isso é bem interessante quando a gente está fazendo modelos para impressão 3D. Quando a gente escaneia o nosso paciente, a gente vem com uma malha. Essa malha é só a leitura da superfície desse modelo. E muitas vezes a gente precisa recortar esse modelo para poder o quê? Para poder gerar um arquivo tridimensional que a gente possa imprimir. A gente tem que dar espessura para essa malha. Então o Plane Cut ele funciona como? Eu tenho um modelo aqui que eu aumentei um pouquinho de tamanho para cortar bem certinho, então fazer esse Plane Cut. E como que ele funciona? Eu vou deixar esse modelo então numa visualização que seja fácil para eu poder trabalhar e eu vou fazer um corte reto nesse modelo. Então, onde está essa ferramenta? Eu vou posicionar certinho para a gente fazer um corte bem reto disso. A gente vai aqui na ferramenta de Edit e Plane Cut, está aqui no lado esquerdo, e ele vai, então, nos abrir uma aba de plano. Então, ele vai fazer um plano onde a gente queira cortar esse modelo. A gente tem uma flechinha azul que aparece sempre aqui, que é qual lado que eu vou querer cortar. Então, eu posso cortar para cima ou para baixo. Então, aqui, ó, normalmente aqui nesse caso, eu vou manter essa parte de baixo. Mas depois eu vou mostrar para vocês uma outra forma de manter os dois, só recortar. Então, primeiramente, eu vou fazer um plano onde exatamente eu quero cortar. Vamos pensar que eu quero fazer um modelo só para a gente estampar uma placa, ou para fazer algum guia, ou para fazer um alinhador, enfim. Então eu vou cortar logo em cima dos dentes. Então eu vou colocar um molar, eu sempre cuido desse molar aqui, para ficar na mesma altura do molar do outro lado, e eu venho com o meu botão da esquerda, e eu traço um plano, onde eu quero que esse corte aconteça. E ele vai nos mostrar então, ó, tá vendo que eu vi num plano ele ficou torto? Eu volto pro plano então, olhando de frente nesse meu modelo e faço o mesmo recorte para a gente ajustar então nos 3 planos o recorte que eu quero fazer. Ó, ainda tá torto. Tá mais alto desse lado aqui. Então eu vou fazer um corte e aumentar um pouquinho mais do outro lado. E ele vai gerar então um plano de corte. Vou ver nos 3 planos, né, ver se ele tá certinho. E eu vou aqui do lado esquerdo e dou o Accept. O que vai acontecer? Ele vai manter essa parte que tá mais cinza, né, que eu posso inverter se eu quiser com aquela flecha. E ele vai, então, ficar com essa parte de baixo. Então aqui eu já tenho um modelo cortado. E esse modelo de recorte, ele já fecha esse meu modelo. Se eu quiser, então, deixar ele oco, eu posso ir na aba de Hollow e gerar um buraco aqui para deixar ele oco, para a gente economizar um pouquinho de resina. Mas aqui a gente tem, basicamente, um modelo recortado, sólido. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar esse meu plano de corte e ensinar uma outra forma. Vamos pensar que eu quero separar esse modelo em 2, mas eu quero manter os 2 modelos de alguma forma, os 2 lados desse meu modelo. Então eu vou gerar um plano de corte como se fosse bem na linha média aqui. Estou olhando aqui de um lado e de outro do meu modelo, só que nesse caso eu vou aqui em cima nessa minha aba e vou clicar essa Slice Keep Both. Ó, vou deixar clicado Slice Keep Both e eu vou dar o Accept. Aí vai aparecer que não aconteceu nada, mas a gente tem uma linha azul separando os 2 modelos. Eu ainda tenho esse mesmo modelo junto. E se eu quero separar as 2 partes desse meu modelo, eu vou já diretamente aqui na parte do Separate Shells e ele vai me gerar 2 modelos aqui. Então eu tenho o do lado esquerdo e do lado direito. Então eu clico um, eu clico o outro. Então se eu pegar um transform e modificar, a gente está vendo que eu tenho 2 modelos separados. Então o que acontece? Eu posso cortar ele deletando a parte que eu não quero. Então nesses casos onde eu vou gerar um modelo, né, para impressão 3D, ou se eu quero trabalhar com essas 2 partes do modelo, na hora que eu faço o meu Plane Cut, eu deixo clicado essa abinha de Slice Keep Both.
A segunda forma de a gente recortar esses modelos é pelo Select e Delete. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu modelo, vou mostrar aqui um modelo inferior desse caso aqui, e eu vou selecionar algumas áreas que eu quero recortar. Vamos pensar que aqui esse meu modelo esteja muito comprido, então eu vou querer tirar uma parte aqui desse modelo. Como que a gente faz? A gente vai na aba de Select ou a tecla de atalho S e eu vou de várias formas recortar. Então, marcar esse modelo com Select, selecionar esse modelo e depois recortar. Uma forma é eu clicar com o botão da esquerda de fora do meu modelo e já vim desenhando a área que eu quero remover. Então eu venho e faço como se fosse um laço, né, ao redor dele e ele vai me marcar em laranja a área que eu quero recortar. Então eu vou pegar essa parte aqui e vou dar a tecla Delete ou X. E aí a gente remove essa parte do modelo. Às vezes a gente precisa tirar um excesso ou alguma coisa que vai nos atrapalhar. Vou voltar aqui e vou fazer uma outra forma de a gente selecionar. A gente vai novamente no Select e eu venho de fora do meu modelo fazendo pontos, como se fosse clicando pontos, em vez de fazer um laço, e vou fazer o retorno aqui, né, na volta e vou selecionar a área que eu quero tirar. Ele vai fazer da mesma forma essa seleção e eu vou novamente então no meu Delete ou no meu X e eu removo essa área. Então, duas formas da gente selecionar. Vou voltar aqui de novo. E a outra forma também da gente recortar seria a gente novamente ir para o Select e se eu colocar o meu mouse em cima do modelo, ele vai mostrar uma área aqui que eu tenho que trabalhar, que eu posso selecionar para poder remover. Então eu selecionei essa área aqui que não é interessante para mim, por exemplo, e vou novamente no X ou no Delete e ele vai remover essa área que seja interessante. Então, uma forma da gente, normalmente, a hora que está fazendo modelos para impressão 3D e que tem algum excesso que a gente queira remover, que vai nos dificultar para a gente trabalhar e fazer um modelo para impressão, a gente vai lá no Select, seleciona, dá o X ou dá o Delete para a gente remover essa parte que não é interessante. Terceira forma de a gente fazer esse recorte é com as ferramentas Select e Separate. Isso é interessante quando a gente quer fazer uma biblioteca de dentes, a gente quer separar uma anatomia de um dente. Então é bem legal essa ferramenta para fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente vai no Select aqui do lado esquerdo ou na tecla S, né, atalho de teclado S, vamos ajustar o tamanho do size, né, dessa minha sombra e vamos selecionar o dente que eu quero separar. Então a gente vai selecionar o dente inteiro e a gente vai separar esse dente do nosso modelo. Quando a gente termina essa seleção, a gente pode fazer um ajuste de Modify e Smooth a Boundary para ficar mais uma linha reta aqui, mais alinhadinho, dá o Accept e ele vai selecionar então o nosso dente. E como que a gente faz? Agora a gente vai na aba de Edit e Separate, ou seja, eu tenho o meu dente e o meu modelo. Então vamos aqui minimizar o meu modelo para a gente conseguir visualizar. Então, com essa separação desse dente, eu posso usar as ferramentas de fechar esse dente aqui, gerar uma biblioteca. Eu tenho um vídeo falando sobre como criar uma biblioteca de dentes. Eu vou deixar então o cardzinho aqui, mas a ideia é pegar esse dente aqui e utilizar a anatomia dele, enfim, como um provisório. Então, eu posso pegar isso aqui, fechar esse dente e depois fazer uma operação booleana, que seria a minha próxima dica, então, de como que a gente faz para recortar e gerar, então, um provisório para a gente poder imprimir e trabalhar. E a quarta forma de a gente fazer esse recorte seria por uma operação booleana. O que seria isso? Aqui eu tenho, então, o meu modelo e um dente que eu gerei, uma biblioteca de dente, na verdade, que eu gerei a partir desse dente do outro lado. Como esse dente aqui estava preparado, então o 46 estava preparado, eu peguei o 47, ajustei na escala e fiz um dente onde a gente pode fazer uma booleana. Eu vou minimizar esse dente aqui, ó, e a gente consegue visualizar o nosso modelo e o nosso dente, que eu quero fazer um provisório com esse dente. Como que a gente vai fazer esse recorte? Eu vou clicar no meu dente, que é o que eu vou manter ali para a gente fazer esse provisório, vou apertar a tecla Shift e vou clicar então no meu modelo, que seria do meu preparo.
Ou seja, agora eu vou fazer uma operação booleana, um menos o outro, ou seja, o dente menos o meu modelo. Ele vai abrir na minha esquerda aqui essa aba de operações booleanas. Existem três operações booleanas diferentes que a gente pode trabalhar, mas nesse caso a gente vai trabalhar com Boolean Difference, que é a diferença do meu dente pelo meu modelo. Eu vou dar OK, o que ele vai fazer? Ele vai gerar então um provisório. Ele fez com que a parte do meu preparo, do meu modelo, gerasse uma parte oca aqui no meu provisório. A partir disso eu dou accept e o que acontece? Eu tenho um provisório que eu posso fazer alguns ajustes, então nessa borda, eu posso ir aqui na aba de Sculpt, diminuir o tamanho do meu size e melhorar um pouquinho, aumentar um pouquinho mais, melhorar essa bordinha então aqui para que a gente fique mais arredondado. Enfim, eu posso dar acabamento também depois da peça impressa, então eu vou dar esses acabamentos aqui. Enfim, e eu tenho, de uma maneira bem fácil, um provisório para a gente poder imprimir e trabalhar. Uma dica extra que é bem interessante, sempre que a gente termina qualquer arquivo, é interessante a gente ver se ele não tem nada de problema, ou seja, se ele não tem nenhum furo, nem alguma coisa que possa nos atrapalhar na hora que a gente vai imprimir. E sempre a gente vai acabar esses modelos e a gente vai na aba de Análises e Inspector. Nesse caso, ó, ele não mostrou nada de problema, ou seja, não tem nenhum furo, nada que vai me atrapalhar na minha impressão. Mas se isso acontecer, vamos gerar um problema aqui para a gente poder corrigir. Eu vou aqui na aba de Select, vou fazer 2 furos aqui, vou dar o Delete, ó, ele vai ter 2 furos nesse meu modelo. Eu vou na aba de Análises, Inspector, e ele vai me mostrar esses problemas que estão aqui. Eu vou dar então o clique aqui, e o meu software fecha esse modelo para que a gente possa adequadamente imprimir. Então isso também é bem interessante. Sempre que a gente vai trabalhar com objetos 3D e a gente vai querer ver se tem algum problema, a gente vai nessa aba de Análise, Inspector, e ele vai nos mostrar os problemas que a nossa malha tem. E aí, pessoal, o que acharam dessas dicas? Você aprendeu as 4 formas de recortar no Mesh Mixer: corte de plano, seleção manual, separação e booleana. Cada um tem a sua aplicação direta para alguma parte do nosso trabalho que a gente vai fazer lá no consultório, no laboratório. Então é bem importante a gente dominar essas ferramentas, porque pode ter certeza, em algum momento, para quem trabalha com impressão 3D e desenho no computador, isso vai ser bem importante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, curta e comente lá. Tem alguma outra forma de você fazer esse recorte? Você usa outros softwares? Enfim, deixa escrito lá que eu posso responder para você e a gente pode trocar uma ideia e aprender juntos. Até mais!